Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Nós, na primeira parte desse curso, discutimos a álgebra de matrizes. Definimos operações, como soma, subtração, multiplicação e a inversa de uma matriz. Agora definiremos uma nova operação que vai operar exclusivamente sobre matrizes quadradas, ou seja, matrizes em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Essa operação se chamará determinante de uma matriz. Mas qual a motivação para definirmos essa nova operação determinante de uma matriz quadrada? Consideremos a seguinte situação. Uma pessoa vai até o caixa eletrônico de um banco e saca R$260. Ela recebeu, entre notas de 50 e notas de R$10, 10 cédulas no total. E nós perguntamos qual a quantidade de cédulas de R$10 que ela recebeu nessa operação. Esse problema pode ser interpretado da seguinte maneira. Se x representar o número de cédulas de R$50 e y o número de cédulas de R$10, nós podemos escrever que a soma x mais y é igual a 10, ou seja, ela recebeu 10 cédulas no total. E também podemos escrever a equação 50x mais 10y igual a 260, sendo R$260 o valor que ela sacou nessa operação. Futuramente, nós nos ocuparemos em desenvolver técnicas para resolver um sistema como esse. Entretanto, vamos discutir de uma maneira bem ampla a resolução desse sistema, particularmente o sistema que tem duas equações e duas incógnitas. Consideremos um sistema linear como esse, ax mais by igual a alfa, cx mais dy igual a beta, onde a, b, c, d, alfa e beta são números reais quaisquer. Utilizando o conceito de matrizes, nós podemos representar esse sistema linear como uma equação matricial como essa. A matriz quadrada de ordem 2, com elementos A e B na primeira linha, C e D na segunda linha, multiplicada pela matriz coluna XY, é igual à matriz coluna alfa e beta. Vamos discutir a solução desse sistema linear. Nós queremos, no fundo, obter os valores de x e de y que satisfazem as duas equações desse sistema. Ou seja, queremos determinar o par ordenado xy, que é a solução tanto da primeira como da segunda equação. Para isso, vamos fazer as seguintes operações com as equações do sistema linear. Multiplicaremos a primeira equação pela constante menos c e a segunda equação pela constante a, onde a e c são exatamente os coeficientes da variável x na primeira e segunda equações. Observe que após esta operação, o primeiro termo da primeira equação se torna menos a vezes c vezes x, enquanto que na segunda equação esse primeiro termo é a vezes c vezes x. Se agora somarmos membro a membro, termo a termo, essas duas equações, nós observaremos que a variável x, os termos na variável x se cancelam e nós ficamos apenas com a variável y, de maneira que escrevemos a vezes d menos b vezes c vezes y é igual a a vezes beta menos c vezes alfa, de onde nós finalmente obtemos o valor para y, que é a solução desta equação. E observe que esse valor depende apenas daqueles coeficientes a, b, c, d, alfa e beta. Um processo análogo nos permite obter também o valor de x, que é a solução desse sistema linear. E o que nós percebemos é que tanto a solução em x como a solução em y depende de um fator em comum, expressão a vezes d menos b vezes c. Ela depende exclusivamente dos coeficientes dessa matriz, uma matriz quadrada de ordem 2, que tem a e b na primeira linha, c e d na segunda linha. Assim, na solução de um sistema linear, é natural aparecer uma expressão que depende apenas dos coeficientes dessa matriz quadrada de ordem 2. Esse é o motivo para definirmos, então, essa nova operação envolvendo matrizes quadradas, o chamado determinante de uma matriz. Consideraremos, então, o conjunto de todas as matrizes quadradas de ordem n com elementos reais. O determinante de uma matriz é uma aplicação que toma uma matriz quadrada qualquer e devolve um número real. Essa matriz quadrada de ordem n, então, está associada a esse determinante. Determinante esse que claramente depende dos elementos dessa matriz. O primeiro caso e mais simples é exatamente uma matriz quadrada de ordem 1. Essa matriz tem um único elemento e, nesse caso, não há nenhuma dúvida. O determinante da matriz M é exatamente igual ao seu elemento. Um caso trivial que nada acrescenta ao nosso estudo.
Já para uma matriz quadrada de ordem 2, nós definimos o determinante dessa matriz da seguinte forma: o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária dessa matriz quadrada de ordem 2. Ou seja, o determinante de A é A vezes D menos B vezes C, onde A é essa matriz quadrada de ordem 2, com elementos A e B na primeira linha, C e D na segunda linha. Outra maneira mais simples de representar esse mesmo determinante é indicado na segunda linha. Vejamos alguns exemplos dessa definição. Então, considere a matriz quadrada de ordem 2 com elementos 7 e 2 na primeira linha, 5 e 4 na segunda linha. A diagonal principal tem os elementos 7 e 4, a diagonal secundária os elementos 2 e 5. De maneira que o determinante da matriz A é escrito da seguinte forma: 7 vezes 4 menos 2 vezes 5, 28 menos 10, e esse determinante é igual a 8. No segundo exemplo, nós temos também uma matriz quadrada de ordem 2 com elementos 3 e menos 4 na primeira linha, 6 e 8 na segunda linha. Mais uma vez, o determinante dessa matriz é dado pelo produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, ou seja, 3 vezes 8 menos 4 vezes menos 6. Ou seja, 24 menos 24, esse determinante é igual a 0. Um terceiro exemplo é essa matriz B, também quadrada de ordem 2, de maneira que na diagonal principal eu tenho os elementos menos 1 e 3, na diagonal secundária os elementos 4 e 5. Assim, o determinante dessa matriz é escrito como menos 1 vezes 3, menos 4 vezes 5, ou seja, esse determinante é igual a menos 23. Uma situação tanto quanto mais sofisticada aparece nesta equação que envolve um determinante. A matriz quadrada de ordem 2, que tem elementos x mais 3 e 5 na primeira linha, 1 e x menos 1 na segunda linha, é tal que o seu determinante deve ser igual a 0. Nós queremos determinar o valor ou os valores de x que satisfazem tal condição. Mais uma vez, nós aplicamos a definição de determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. Fazemos o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. E nesse caso, esse determinante tem que ser igual a 0. Ou seja, x mais 3 que multiplica x menos 1 menos 5 vezes 1 é igual a 0. Desenvolvendo-se essa expressão, aplicando-se a propriedade distributiva, agrupando-se os termos semelhantes, nós vamos encontrar que ela resulta na seguinte equação quadrática: x² mais 2x menos 8 igual a 0. Resolvendo-se essa equação, nós temos que o seu discriminante é igual a 36 e as suas soluções são x igual a 2 e x igual a menos 1. Já uma matriz quadrada de ordem 3 tem o determinante definido por uma sentença um tanto quanto mais complexa. Ela vai depender, obviamente, dos 9 elementos dessa matriz de uma maneira um tanto quanto sofisticada. Não é necessário ficarmos decorando essa expressão, que combina os elementos dessa matriz, mas é importante observar que uma parte deles está relacionada à diagonal principal dessa matriz, A1, A22, A33, enquanto que outros elementos estão associados à diagonal chamada secundária, A13, A22 e A31. O matemático francês, entretanto, criou um dispositivo prático para que nós possamos calcular esses determinantes sem ficarmos apelando para a definição de determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Esse dispositivo prático consiste do seguinte procedimento. Ao lado da matriz dada, nós repetimos a primeira e segunda colunas dessa matriz. Consideramos então os elementos da diagonal principal e calculamos o produto desses elementos, A11, A22, A33. Paralela a esta diagonal, existe nesse esquema também a seguinte sequência, A12, A23, A31. E finalmente uma outra sequência também paralela à diagonal principal, A13, A21, A32. Esses três produtos referem-se à diagonal principal e são somados os seus resultados para obtermos o determinante. Devemos levar em conta também a diagonal secundária, A13, A22, A31, não apenas a diagonal secundária, mas o seu produto. E esse produto deve ser subtraído do resultado final. Paralela a esta diagonal secundária, nós também consideramos a diagonal A11,
A23, A32, o seu produto e a subtração, e também a diagonal A12, A21, A33, o seu produto e a sua subtração. Esta é uma maneira prática de calcularmos o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Vejamos um exemplo desse cálculo. Então, nós vamos considerar essa matriz quadrada de ordem 3, com elementos 3, 5 e menos 1 na primeira linha, respectivamente, 1, 2 e 0 na segunda linha, 4, 0 e 3 na terceira linha. O primeiro passo é escrevermos a matriz e, ao lado dessa matriz, repetirmos a primeira e segunda colunas desta matriz. Em seguida, consideraremos o produto dos elementos da diagonal principal, 3 vezes 2 vezes 3, somado ao produto dos elementos da diagonal paralela à principal, 5 vezes 0 vezes 4, somado ainda ao produto de uma segunda diagonal paralela à principal, menos 1 vezes 1 vezes 0. Em seguida, consideraremos os elementos da diagonal secundária, ou ainda o seu produto, menos 1 vezes 2 vezes 4, só que agora, ao invés de somarmos, subtrairmos esse produto. Também consideraremos o produto de uma segunda diagonal paralela à diagonal secundária, 3, 0 e 0. Então, menos 3 vezes 0 vezes 0. E, finalmente, consideraremos ainda o produto de uma outra diagonal paralela à diagonal secundária, que tem os elementos 5, 1 e 3. Então, faremos menos 5 vezes 1 vezes 3. De modo que, nesse caso, este determinante tem valor numérico 18 mais 0 mais 0, menos 8, menos 0, menos 15, ou seja, esse determinante tem valor numérico igual a 11. Também podemos aplicar o mesmo conceito para resolver uma equação como essa, que envolve um determinante. Nós queremos determinar o valor de x, ou os valores de x, se for o caso, tal que o determinante dessa matriz seja igual a 2. Como antes, nós vamos primeiro calcular esse determinante. E por se tratar de um determinante associado a uma matriz quadrada de ordem 3, nós começamos escrevendo a matriz e repetindo tanto a primeira como a segunda colunas desta matriz. O primeiro passo é considerarmos os elementos da diagonal principal, 2, 1 e menos 3. Então, seu produto 2 vezes 1 vezes menos 3, mais o produto dos elementos da diagonal paralela à principal, 3 vezes x vezes 2, mais ainda o produto de outra diagonal paralela à diagonal principal, menos 2 vezes 0 vezes x. Em seguida, consideraremos os elementos da diagonal chamada secundária. O seu produto, menos 2 vezes 1 vezes 2, lembrando que agora nós devemos subtrair esse resultado. Também consideraremos o produto dos elementos da seguinte diagonal paralela à diagonal secundária, 2 vezes x, subtraindo, menos 2 vezes x, menos ainda o produto dos elementos da diagonal 3, 0 e menos 3, também paralela à diagonal secundária. E assim nós obtemos a seguinte expressão, menos 6 mais 6x mais 0 mais 4, menos 2x², menos 0, de maneira que esse determinante é dado pela expressão menos 2x² menos 6x menos 2. Devemos agora lembrar a equação original dada, e essa equação dizia que aquele determinante tem que ser igual a 2, ou seja, menos 2x² mais 6x menos 2 deve ser igual a 2, que nos leva à equação menos 2x² mais 6x menos 4 igual a 0. Observamos que todos os termos desta equação são divisíveis por menos 2, de modo que nós podemos escrever a seguinte equação, x² menos 3x mais 2 igual a 0. Uma equação quadrática que pode ser resolvida pelo método famoso de Bhaskara, de maneira que o discriminante para esta equação é igual a 1 e as suas raízes são x igual a 2 e x igual a 1. Ou seja, para que aquele determinante seja igual a 2, x tanto pode assumir o valor 2 como o valor 1. Isso encerra o nosso primeiro encontro sobre determinantes. No próximo encontro, continuaremos a desenvolver o conceito de determinantes. Em particular, vamos verificar algumas propriedades que nos auxiliarão no cálculo desses determinantes. Um forte abraço a todos e até lá!